Ninguém sabe ao certo quando começou. Alguns dizem que foi em uma noite chuvosa, quando o vento soprava pelas frestas das casas abandonadas do interior. Outros juram que os primeiros sinais surgiram bem antes, gravados em diários esquecidos e em relatos antigos, que alertavam sobre algo que não deveria ser contado em voz alta. Mas todos concordam em uma coisa: existe uma cidade que guarda uma história tão proibida, tão obscura, que até hoje ninguém conseguiu explicá-la, e aqueles que tentaram simplesmente desapareceram. A cidade parecia comum aos olhos de um viajante distraído. Ruas de paralelepípedo, casas de madeira, uma pequena igreja ao centro e uma ponte de madeira que ligava os dois lados. Mas havia algo estranho no ar. Não era apenas o silêncio constante, nem o frio que parecia vir de dentro das paredes. Era como se cada esquina tivesse olhos, como se cada janela guardasse uma lembrança que não deveria ser vista. Tudo começou quando uma família que vivia afastada do centro resolveu gravar algumas noites em casa, acreditando que estranhos barulhos eram apenas animais. Eles nunca imaginaram o que viriam. Na gravação, enquanto todos dormiam, uma figura translúcida atravessava o quarto das crianças, parando diante da cama mais próxima. O rosto era apenas um borrão, mas os olhos pareciam encarar diretamente quem assistia. Ao mostrar o vídeo para vizinhos, ninguém conseguiu explicar. Alguns ficaram em silêncio, outros mudaram de cidade. Mas a família permaneceu e continuou gravando. As fitas nunca mais foram encontradas. Aos poucos, outras histórias começaram a emergir. Caminhantes solitários relatavam sombras que os seguiam pela ponte. Primeiro, eram apenas vultos ao fundo, mas logo se tornavam réplicas atrasadas dos seus próprios movimentos. Houve quem dissesse que, ao terminar a travessia, viu sua sombra continuar do outro lado, imóvel, apenas observando. E quando gravaram a cena, descobriram que as sombras apareciam sozinhas, andando, mas eles mesmos não estavam nas imagens. Os jovens que fizeram a filmagem nunca mais voltaram para casa. Sob a cidade, tentaram abrir túneis. Trabalhadores escavaram e juraram ouvir vozes. Não eram gemidos, nem gritos. Eram diálogos inteiros em uma língua que ninguém reconhecia, acompanhados por batidas, como se uma multidão marchasse sob os pés deles. Assustados, abandonaram a obra, mas desde então, moradores juram sentir o chão vibrando em certas madrugadas, como se algo quisesse emergir, algo que nunca deveria ver a luz. E então veio o episódio mais estranho de todos. Um fotógrafo amador decidiu registrar as ruínas da antiga igreja. Quando revelou as imagens, não encontrou apenas o prédio vazio. Em cada janela, dezenas de rostos distorcidos olhavam para a câmera. Alguns deformados, outros sorrindo com crueldade. Mas havia um rosto em especial, o dele próprio. Não como estava no presente, mas como se já estivesse morto, com expressão de pavor absoluto. Poucos dias depois, ele desapareceu. Sua câmera foi achada quebrada no chão, com a lente trincada. A última fotografia continuava dentro, intacta. A cidade, então, mergulhou em um silêncio perturbador. Houve um dia em que nenhum som pôde ser ouvido. Os pássaros não cantaram, os cães não latiram, nem mesmo as pessoas conseguiram emitir palavras. O mundo pareceu parar, sufocado por um vazio pesado. Até que 3 batidas secas ecoaram em algum lugar. 3 batidas que não vinham de porta nenhuma, nem de parede alguma. E depois disso, o som voltou. Mas nunca mais foi o mesmo. Porque, segundo os moradores, aquelas batidas não vieram de fora, vieram de dentro. Ninguém sabe a origem dessa história proibida. Alguns acreditam que a cidade foi construída sobre algo que nunca deveria ser perturbado. Outros dizem que foi um pacto coletivo, feito por ancestrais, para manter o mal aprisionado sob o solo. Mas a verdade é que cada geração carrega as marcas. Todos que tentam revelar demais, desaparecem. Todos que tentam gravar, perdem a voz ou a sanidade. E todos que escutam, ficam marcados para sempre. Dizem que até hoje, quem visita esse lugar sente os olhos das janelas o seguindo. Alguns relatam ouvir passos atrás de si, mesmo quando estão sozinhos. Outros afirmam que, ao gravar vídeos ou tirar fotos, acabam capturando coisas que não estavam lá. E há quem diga que, em silêncio absoluto, ainda se ouvem as 3 batidas. Sempre 3.
sempre esperando por alguém novo que tenha coragem de escutar. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é: por que essa história não pode ser contada? Talvez porque ela não seja apenas uma história. Talvez porque, ao ouvir até o fim, você também já tenha feito parte dela. Se você conseguiu ouvir até aqui, já não há volta. Essa não é apenas uma lenda, é um aviso. Inscreva-se agora em Sussurros da Meia-Noite e ative o sino, porque da próxima vez, pode ser a sua janela que estará sendo observada. Mas cuidado, ouvir é uma escolha. E escolhas, mais cedo ou mais tarde, sempre cobram um preço.